A história de hoje vai continuar exatamente da onde parou na parte 3, quando os caçadores perceberam que eles não seriam bons o suficiente para enfrentar a evolução do lobo. Alguns deles já estavam querendo ir embora, mas o capitão lembra eles que os cidadãos inocentes vão estar em perigo se eles fizerem isso. O lobo estava evoluindo e tinha espinhos crescendo nas suas costas. Isso significava que ele estava chegando em uma classe de um nível de guerreiro. Eles precisavam agir rápido antes dele completar essa mutação. Ele chegou em um ponto onde o gelo não era mais eficaz, então o capitão usou o seu poder de fogo para atacar ele. Todo mundo fica aliviado quando o monstro para de se mexer, mas ele de uma hora para outra se levantou e atacou. A Sayaki conseguiu segurar ele por alguns segundos, mas o Fan percebeu que isso não seguraria ele por muito tempo, agarra ela e corre para longe para sua segurança. O capitão fica lá para atacar o lobo enquanto eles correm e a Sayaki usa a magia para salvar o capitão. O monstro consegue afastar os ataques de gelo enquanto continua perseguindo ele. Todo mundo começou a ficar com medo achando que o capitão iria ir de base. Então o Fan finalmente revela o seu poder do relâmpago nível 2 e tenta impedir que o lobo evolua ainda mais. Os outros aproveitam a oportunidade para resgatar o capitão e fugir. Mas o monstro começou a ficar tolerante aos relâmpagos, só que o Fan estava ainda mais determinado do que ele e queria sobreviver a isso. Todo mundo fica com muito medo da morte. O capitão viu como o pessoal que estava do seu lado era covarde, e ele diz que as suas vidas não eram nada comparada com as centenas de milhares que vão morrer se eles não conseguirem segurar esse monstro. Ele elogiou o Fan pela sua bravura e o discurso do capitão inspira todos os outros a fazer o sacrifício das suas vidas. Eles estavam ali para proteger as pessoas, mas nesse momento o monstro fica submerso na água e a equipe consegue ver que a Associação dos Magos chegou com um homem que se chama Yanzo. Ele elogiou o Fan pelo bom trabalho e na hora domina o lobo. Agora que o lobo morreu, o pingente do Fan absorveu o espírito do lobo. O Fan ficou surpreso com essa magia de nível médio, e o Yanzo explicou que ele consegue ver o Fan se tornando um mago de nível médio em breve. Ele estava no caminho certo. A Chai pergunta se eles deveriam soar o alarme, já que mais monstros têm aparecido recentemente, mas o Yanzo diz que não quer deixar as pessoas em pânico e gostaria de investigar primeiro. Ele também estava impressionado com o desempenho deles, mas o Yang não ficou nada satisfeito com isso. Ainda nessa noite, o Fan tenta ir para o dormitório, mas a Zou agradeceu ele por ele tornar essa área segura para sua avó. Então mais tarde ele percebeu que o seu pingente estava se comportando de uma maneira diferente desde que comeu o espírito do lobo. Ele viu que o pingente evoluiu para o nível do espírito e isso significa que ele vai começar a progredir muito mais rápido. Ele ficou muito mais confiante e acredita que vai alcançar o nível 3 do fogo em breve, antes mesmo de ter a luta contra o Yang, que era muito arrogante. Então nós vamos pro outro dia. O Fan dá um dinheiro para sua irmã e diz que ela pode comprar o que ela quiser com ele. Ela se recusa a aceitar e diz que era para ele usar consigo mesmo. Mas ele falou que conseguiu um trabalho de meio período e que os magos podiam ganhar dinheiro com muita facilidade. Ela fica de fato muito feliz com isso. Ela só diz pra ele que sabe como ele estava fazendo coisas perigosas e gostaria de ajudar ele no futuro. Mas o Fo falou que ser caçador não era muito perigoso e brinca que ele vai se machucar para que ela possa se curar. Alguns dias se passaram e o Fan pensa em como o tempo estava voando, já que ele estava tão ocupado com a escola e caçando monstros que ele nem viu o tempo passar. Mas o seu amigo manda ele manter o foco em derrotar o Yang, porque a batalha já estava se aproximando. E ele diz que o Musou convidou várias pessoas famosas e poderosas para assistir a essa luta. Ele pretendia que o duelo fosse na cerimônia de amadurecimento do Yang. E o Fan era famoso por ser conhecido como o melhor aluno da escola de magos. Nessa hora, a Teng apareceu e falou que o diretor gostaria de ver ele. Ele aproveitou a oportunidade para perguntar se poderia ir visitar ela em casa, porque ele gostaria de ter conselhos de magia. Todo mundo sabe o que ele queria, mas vamos relevar. Só que para sua surpresa, ela concordou com isso. O diretor falou pro Fan que o seu duelo vai acontecer mais cedo do que o esperado. E se ele ganhar, o Fan vai poder treinar na Primavera Sagrada. Era aquele lugar de luz onde o lobo estava. Depois que ele passou por lá, ele começou a evoluir muito. Então, ele se interessou muito em conseguir treinar lá.
O diretor continuou falando que qualquer um poderia ir lá para treinar, e assim poderá aumentar rapidamente os seus poderes, mas a luz vem diminuindo com o tempo. Então eles têm uma convenção onde eles deixam apenas um aluno por ano treinar lá. A escola vai recomendar o Fan, mas com certeza os clãs locais iriam escolher o Yue-Wang para ir lá também. Então eles vão ter que resolver isso e já estavam pensando em tudo. Agora nós vamos para um outro local onde os empregados do Musal estavam fofocando sobre como a luta do Yue-Wang contra o Fan era para fazer o Yue-Wang parecer muito bom. Eles conversam com o pai do Fan e eles não estavam muito confiantes com toda essa história. Agora dentro da casa nós vemos o Musal falando com a Ninzu. Ele diz que o seu filho faria qualquer coisa pela família e que um dia ele vai se tornar o seu fiel assistente. Ela fica se perguntando por que o duelo tinha que ser feito em público, e o Musal explicou que o duelo entre o melhor aluno da escola de magia e o segundo mago mais forte da família poderia ser um grande evento e iria atrair a atenção do público. Além disso, o Fan insultou ele várias vezes e ele não quer ter misericórdia. De noite, nós vemos o Fan em uma montanha e ele é abordado pela Ninzu. Ele falou para ela que gostaria de ver o palco que o seu pai montou para ele, mas ela só olhou para ele e pediu para ele não aparecer para a luta. Ela falou que o pai dela adotou ele jovem e ele com certeza vai fazer qualquer coisa pela aprovação do Musal. Então, ela acredita que o Yue-Wang vai cair com todas as suas forças para cima do Fan, mas o Fan se recusou a correr. Ele falou que o seu pai sempre fez de tudo que podia para salvar ele e a sua irmã a vida toda. Ele nunca reclamou sobre isso. E o Fan falou que apesar do Musal ser uma pessoa horrível, que não respeita suas decisões, ele vai ficar ali. O Fan viu o seu pai implorando e sendo ridicularizado, mas agora ele tem a chance de provar para todos que o seu pai não era um tolo. Agora nós vamos para o dia do grande evento. A Shai cumprimentou os caçadores de monstros e quando ela viu o Fan, a Shai foi muito rude dizendo que o Yue-Wang vai destruir ele. E aqui ele se lembrou de que eles não se conheciam sem o seu disfarce. O Fan comeu um monte de comida e o chefe foi ele cumprimentar ele e fica surpreso com o tanto que ele comia antes da luta. Os seus colegas da escola também chegaram ali e explicaram que estavam torcendo por ele. O Musal fez um discurso sobre o futuro brilhante e tudo mais. Uma baboseira atrás da outra. Então nós vemos que o Fan e o Yue-Wang subiram para se enfrentar. O Shang aponta que o Yue-Wang estava com pelo menos 3 pingentes mágicos, dando para ele uma grande vantagem. O Musal fala que o Yue-Wang vai mostrar apenas os resultados dos seus melhores anos de prática. A Zou não acredita nas palavras dele, e eles sabiam que o Musal estava ali só para puxar o saco do filho mesmo. Os dois dão as mãos e o Yue-Wang diz ao Fan que ele vai ficar pelo menos uns 3 meses acamado depois da surra que ele vai tomar. O Fan continua confiante, e o duelo deles começou. O Fan simplesmente lança alguns poderes de nível 1 ainda, mas eles são todos facilmente evitados. Ele tentou mais algumas vezes e os professores conseguem ver que o Yue-Wang tinha sapatos mágicos que permitem os magos ficarem muito mais rápido. O Yue-Wang é muito falador e fica insultando as habilidades do Fan, dizendo que ele é fraco e que não queria perder muito tempo lutando contra ele. O Yue-Wang preparou o seu ataque congelante, e isso já era de nível 3, e a tempestade cobre toda a arena, e como consequência, apaga as chamas do Fan. O diretor queria parar a luta, mas o Musal quer que o Fan sofra por todos aqueles insultos que ele cometeu. O público já tinha tomado a decisão de que o Yue-Wang ia ganhar. Ele já tinha muito poder, então não tem muito o que fazer. Só que o Fan continua persistindo e choca todo mundo quando ele consegue atingir o nível 3 de explosão de fogo. O Yue-Wang estava muito confiante que os seus sapatos iriam deixar ele em segurança, mas não foi bem isso que aconteceu, e as chamas começaram a atingir ele, causando uma grande explosão. O Yue-Wang ficou muito ferido, e o público ficou sem acreditar nisso. O Fan conseguiu lutar muito melhor que alguém de uma família extremamente privilegiada, mas o Yue-Wang se levantou e revela sua armadura mágica. Os instrutores que também estavam vendo isso ficam insatisfeitos, porque tudo isso era mais do que injusto. Eles reconheceram que o Fan já teria vencido em circunstâncias normais, mas o Musal então não tá nem aí, e ele fala que o Yue-Wang não tem culpa do Fan não ter uma armadura também. O instrutor-chefe pediu ao Fan para parar de lutar, porque a armadura era a prova de fogo. O Fan já provou suas habilidades extraordinárias para todo mundo, e o Yue-Wang diz pro Fan que ele deveria escutar o chefe e desistir.
Ele começou a falar de dinheiro e como isso torna a pessoa ainda mais forte. Ele diz que o Fan deveria ficar triste com o seu pai por ele ser apenas um motorista pobre que não podia ter nada. O Fan se lembra de tudo que o seu pai já fez por eles, então ele começou a mostrar o seu verdadeiro poder. Todo mundo fica de queixo caído quando ele mostra o seu poder do relâmpago. Ninguém entendia como ele conseguia ter 2 poderes. Então os caçadores perceberam que o Fan é o parceiro deles. O Wang estava todo atordoado já com toda essa revelação, e o Fan mostra que ele desbloqueou o nível 3 do relâmpago. A Tang, com cara de chocada, diz que o relâmpago poderia penetrar nas armaduras, e o Musou fica desesperado enquanto o Wang tenta não ser consumido pelos raios. Quando a luta termina, ninguém consegue entender o quão forte o Fan era, e tinha 2 poderes ainda. O Wang mal conseguia se mexer, e o Fan diz que venceu com muita confiança, soltando fogo por uma das mãos e raio pela outra, com todo mundo de queixo caído por algo tão extraordinário estar acontecendo. Depois da briga, todos perceberam como o Fan era de fato muito forte. Ele chegou até o Musou e pediu a sua recompensa por conseguir ganhar do Wang. O Ri implora para o seu irmão não fazer isso, mas como o Musou era um homem de palavra, ele pediu desculpas ao pai do Fan pelo seu comportamento impulsivo, e nesse momento anuncia a vitória do Fan e ainda dá o direito para ele de conseguir treinar na fonte sagrada durante 7 dias. Todos comemoram a sua vitória e comentam o quão brilhante vai ser o futuro do Fan com a associação mágica. O Shang fica lembrando a todos que não desistam de trabalhar duro para conseguir os seus objetivos. A Zou, por outro lado, estava bem empolgada para ver o progresso do Fan depois de treinar na fonte sagrada, porque nesse momento ele vai poder usar o nível médio de magia. O Fan foi visitar o seu pai e nós vemos alguns caras que não tinham uma boa índole ali discutindo em um local muito escuro. Um deles estava falando que nunca esperava que o Fan fosse um portador de 2 poderes e eles o subestimaram. Então o plano do grupo falhou porque o Wang não vai poder treinar na fonte sagrada. Agora os superiores perderam a paciência por conta de todo esse tempo perdido. O homem lá pede desculpas por falhar e implorou uma outra chance, prometendo que vai fazer melhor dessa vez. Mas o grupo já tomou a sua decisão e vai punir ele. Agora nós vemos o Zeng ajudando a sua amiga a ganhar mais confiança com as suas habilidades e eles viram o Fan com a Zaya. O Fan perguntou para ela o porquê ela escolheu aquela pulseira em específico ao invés das outras, e a Zaya só diz que gostou dela. Isso torna ela especial. Além disso, ele também comprou para ela como um presente de aniversário de 16 anos. O Zeng lembra nessa hora que hoje é o dia que o Fan vai começar o seu treino na Primavera Sagrada e se oferece para levar a Zaya embora. Agora nós vemos o prédio onde o Fan vai começar o seu treino e a Tang com o Musou estavam esperando por ele. O Musou estava um pouco irritado por ter que ficar esperando por todo esse tempo. O Tang deu para ele um mapa que vai ajudar ele a liberar mais um nível de magia, que é o médio. O chefe explicou que treinar na Primavera Sagrada é um sonho de todo mago. O chefe queria continuar a investigação da menina que desapareceu na escola, então não vai poder ficar ali por muito tempo. Quem estava cuidando da fonte sagrada se chama Lin, que era sua irmã mais velha, que estava ajudando a fornecer as informações que ele precisava. Ele continua falando que, depois de procurar o túnel daquele monstro, daquela escola, o monstro usou um fluido que era bem suspeito de estar ligado à fonte. Mas, até o momento, são apenas essas informações que ele tem, e deseja ao Fan toda a sorte do mundo para ele conseguir um nível médio. Ele vai ser o mais jovem na cidade a conseguir isso, claro, depois da Ninzu. Agora, nós vemos que o fluido que o chefe estava falando era de uma fonte sagrada de fato. Isso desencadeia o seu potencial violento, e eles conseguem concluir que essa é a razão do porquê mais monstros estavam aparecendo a cada minuto na cidade, e resolveram chamar o líquido de Nascente Violenta. O segurança então deu acesso ao Fan à fonte e ele de fato começou seu treinamento. Na hora ele começa a sentir os efeitos daquele lugar e o seu pingente começou a reagir. O Fan só consegue sentir como ele estava ansioso por isso. Agora em um outro local nós vemos que o pai do Fan estava fazendo algumas entregas a alguns soldados e ele foi lá cumprimentar o velho e foi dar os parabéns para ele pelo desempenho que o seu filho teve. Eles disseram que todas as organizações queriam o filho dele por perto. Eles já acreditavam que o futuro da família deles vai estar muito bem encaminhado. E eles estavam se perguntando do porquê ele ainda estava trabalhando como motorista.
Mas ele só responde que eles, como soldados, trabalhavam muito duro para proteger a cidade, e no caso dele, ele tem alegria em fornecer as coisas para eles. Ao mesmo tempo, nós vemos outros 2 soldados conversando sobre como a chuva estava estranha, e eles são instruídos pelo chefe a voltar ao trabalho. A floresta estava com vários monstros que estavam se preparando para um ataque. No centro de treinamento, a investigação terminou, e o chefe dele, de caçador de monstros, pediu para Lin cuidar do Fan quando ele sair dali, porque uma semana de treinamento vai afetar ele com certeza. Agora, indo para a fronteira da cidade, onde os monstros eram contidos, o oficial Kong foi avisado de uma equipe que ainda não voltou. Então nós vemos essa equipe conversando em como eles deveriam enviar um sinal de emergência caso algo acontecesse. Eles foram atacados nesse exato momento por um lobo de um olho muito feroz. As luzes de emergência foram lançadas e o Kong estava tentando descobrir o que ele poderia fazer. E assim ele declara que esse é um estado de emergência nível 4 e deixa todo mundo chocado, porque para um desastre desse a situação estava realmente muito foda. Ele fala que cada minuto perdido muitos cidadãos vão morrer. O Fan, por outro lado, estava tentando controlar algumas estrelas, mas ele falha e percebe que mesmo que com a ajuda da Primavera Sagrada, o nível médio não vai vir tão facilmente. Ele já tinha perdido a noção do tempo que estava ali. E lá fora, o pessoal começou a escutar o alarme e o Shang manda todo mundo ir para a escola, falando que os monstros chegaram. A Tang resgatou um menino que estava para ser morto por um, mas ela fica surpresa ao ver o tanto de lobo que estava chegando. O exército de magos faz de tudo para manter os lobos longe. Teve um soldado que estava incentivando seus homens a lutar, mas chegou um lobo branco grandão e acabou com ele em segundos. O Kong foi informado do tanto de monstros que tinha dentro da cidade, e ele não consegue entender como isso era possível se a fronteira estava intacta. Então ele pensou na hora que defender aquele lugar era inútil. Se os cidadãos estavam sendo atacados, não tem por que ficar ali. Então ele mandou os magos irem para a cidade. Indo pro Fan, ele se lembra das instruções dadas pela Tang. Ele deveria fortalecer as suas estrelas para evoluir. Assim, ele vai conseguir se tornar um mago de nível médio. Depois disso, ele vai poder treinar de fato como alguém de nível médio. A Fan ainda deu um mapa para ele que vai permitir que ele não perda tempo. Mas o Fan confundiu a bondade dela com a atração e ele achava que ela estava atraída por ele. Nesse momento, a Ninzu estava preocupada com o Fan enquanto a sua família fugia do prédio. O Musal foi ferido nesse exato momento, mas mesmo assim, ele conseguiu escapar. A Ninzu continua se preocupando com o Fan. E agora, vocês se lembram daqueles homens na escuridão? Então, eles falaram que por conta do fracasso do Yuang, eles vão precisar agir agora. E o plano deles é de derrubar o prédio central, e ele vai ser muito mais fácil agora com toda a treta que estava acontecendo. O Fan estava trabalhando muito duro para conseguir evoluir, mas o chão começou a tremer. Esses ratos gigantes de um olho começaram a aparecer e começaram a atacar todo mundo. Ele conseguiu chegar até a Lin e ela ativou um recurso de emergência que drenava a água da fonte e colocava ela dentro de uma garrafa. Tinha um túnel ali que era tão antigo que nem a Lin sabia para onde ele ia. Mas eles não têm outra escolha, eles vão ter que ir por esse lugar. Ela explicou que um grupo que se chama Ordem Negra, Ordem da Escuridão, adicionou um líquido que se chama Mola Violenta na chuva e fez os monstros enlouquecerem. Ele não conseguia nem imaginar como a situação deve ter ficado na cidade. Esse era um momento muito tenso. Eles saem da caverna e eles chegam até a escola e eles ficam confusos do porquê eles foram parar ali. As ruas nesse momento estavam sendo invadidas pelos monstros. Além disso, pro Fan que essa é uma emergência de nível 4, tem milhares de monstros na cidade. Além diz que nunca tinha acontecido isso antes, e o Fan só consegue pensar na segurança da sua família. A Zaya, coitada, conseguiu escapar dos monstros por muito pouco na sua cadeira de rodas. Um homem ajudou ela a ficar segura, mas o homem disse que eles não vão poder ficar seguros ali por muito tempo. Eles precisam ir para o mercado subterrâneo, porque lá tinha um portão muito mais forte. O Fan já estava querendo ir salvar a sua família, mas a Lin pediu a ajuda dele para uma coisa antes disso acontecer. Ela dá para ele a água da fonte sagrada e explica que ele deveria entregar ela lá na zona segura. Ela não conseguiria fazer isso sozinha, então precisa da ajuda dele. Se a Ordem Escura pegar essa água, a situação aí vai piorar em 100%. O Fan na hora se recusou, já que seu único foco era sua família.
mas ela briga com ele falando que ele não era o único que tem pessoas nessa cidade que amava. Os guardas sacrificam as suas vidas para proteger aqueles que eles amam. Eles têm o dever como mago de proteger as pessoas da cidade. O Fan conseguiu entender isso e pede a Lin para proteger a sua família se ela os encontrar. O pai do Fan estava fazendo o que podia para conseguir chegar em casa, e ele só queria que seus filhos ficassem em segurança. No caminho ele encontrou o Ri, que estava com o carro quebrado na estrada, e leva ele para a zona segura, mas antes ele queria ir pegar o Fan na cidade. O Ri diz que não tinha nada que pudesse salvar o Fan agora. A fonte sagrada foi o primeiro local a ser atacado, então é melhor eles irem para a zona segura agora. Mas o Sing só diz que ele podia sair do carro agora se ele não quisesse vir junto. Lá na fronteira, o Kong estava defendendo a cidade, mas o Yanzo diz que ele vai ir lá para que ele possa proteger a fronteira. Na escola, por outro lado, os monstros estavam atacando os alunos e muitos são mortos e não conseguem sobreviver. O Bai salvou Bazou, mas ele diz que não vai conseguir salvar todo mundo. Nos andares mais acima, tinham vários lobos e eles decidiram que iriam sair dali. Um outro cara, que também tinha o poder do relâmpago, ajuda alguns alunos que não conseguiram usar os seus sobre essa pressão toda. Ajuda Rei a fugir dos monstros também, mas ele foi cercado por um outro bem grande. Mas antes dele ser morto, um relâmpago acertou o monstro. E nós vemos o Fan, que finalmente chegou ali. O monstro era forte, mas o Fan acaba com ele muito rápido. A situação da cidade tá indo de mal a pior e eles precisam fazer alguma coisa para arrumar a situação, ou todo mundo vai ser comido pelos monstros que estão cada vez entrando. Por onde isso tá acontecendo? A fronteira tá intacta. Será que eles estão vindo por baixo ou por cima? O que vocês estão achando da história? Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima!